Fala rapaziada, beleza? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Eu sou o Jornalista Extremo, eu tô chegando nessa manhã com um mundo de informações. O Grupo City mudou efetivamente o Bahia? Quais foram os acertos, né, e os erros até aqui do Grupo City, daquela SAF que todo mundo, inclusive eu, né, batemos na tecla que seria, ou é, ou vai ser, a maior SAF do futebol brasileiro, a maior SAF do futebol sul-americano. Então não sai daqui não, dá essa moral, não sai, fica aqui até o final. E eu quero saber a sua opinião, se você concorda ou não concorda comigo. É muito importante que você deixe o seu comentário para eu poder entender até que ponto a sua opinião coincide com a minha em relação à SAF do Bahia, tá bom? Antes de qualquer coisa, dá essa moral, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento aqui da Gol TV. Passamos já de 50 mil inscritos, rumo aos 100 mil inscritos aqui no canal, é muito importante ter você aqui com a gente. Então deixa o like e inscreva-se pra você ajudar aqui o nosso canal, tá bom, meus amigos? Dito isto, vamos à opinião de hoje, não sai daí, fica até o final, quero saber de você. A SAF do Bahia, o Grupo City, mudou ou não mudou a história do clube? Deixa o like. Vamos lá, solta a vinheta aí, diretor. Meus amigos, vamos lá. A grande questão é a seguinte, quando chegou o Grupo City, todo mundo falou assim, porra, vai transformar o Bahia no Manchester City, né? Acabou o futebol brasileiro, a dinastia vai acontecer, né? Porra, enfim, acabou, o Bahia vai dominar o mundo. Eu sempre bati na tecla aqui, gente, não é bem assim, calma. Né? O Grupo City não vai transformar o Bahia em um novo Manchester City. E aí eu fiquei na dúvida pra poder entender, como é que vai ser? Vai querer dar aquela porrada de imediato? Pra mostrar pra todo mundo, como fez o John Textor no Botafogo, que nas oportunidades que teve, sentou a bunda na cadeira pra poder criticar o Grupo City com o Bahia, mas teve um momento que ele até falou assim, se tomar cuidado, o Grupo City vai tomar o futebol brasileiro. Depois eu entro nesse assunto do John Textor, da SAF do Vasco, né? Enfim, fala do Bahia especificamente nesse primeiro momento do vídeo. Vamos lá. E aí, quando chegou, eu falei assim, a gente vai precisar ver, primeiramente, como é que vai ser os primeiros momentos do Grupo City. Se você vai dar um porradão de cara. E eles deram um porradão de cara, né? Que me fez pensar que, porra, será que eles vão realmente mudar de patamar assim tão rápido? Tão, sabe? Quando eles trouxeram o Everton Ribeiro, não canso de falar, é um furo de reportagem da gente aqui da Gol TV em 2023. Como passa rápido, né, gente? 2023, né? Todo mundo falando, o Everton Ribeiro vai pro Cruzeiro, vai pro Fluminense, os dois queriam, vai pro Grêmio. Eu falei, opa, ele aceitou o projeto do Bahia, o nego me xingou, enfim, mas... E a galera fala, pô, mas depois do Everton Ribeiro, você não acertou mais ninguém. Como não, pô? Quando o Cuesta foi pra lá, saída do Rato, né, a saída do Depena, a chegada e a saída do Depena. Eu não fui o primeiro, mas um dos primeiros a falar sobre a vinda do Lúcio Rodrigues, que o Bahia tava brigando com o clube holandês, na época, o Feyenoord, da Holanda. Então, assim, tem algumas, evidentemente, algumas pessoas, alguns canais querem diminuir o nosso feito, mas trouxemos muitas informações. Informações que se concretizaram, informações que não se concretizaram. Mas a grande questão chegou um determinado momento que agora, né, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 26, né? Ou 27, não, hoje é 26. Que todo mundo tá assim, cara, e agora? A gente acredita ou não acredita? Vai investir ou não vai investir? Vai gastar ou não vai gastar? O que o Grupo City quer no Bahia? Veio pra tomar os nossos garotos? Veio apenas pra lucrar e ganhar dinheiro? A primeira coisa que eu quero falar pra você é a seguinte, veio pra lucrar e gastar e ganhar dinheiro. Como toda e qualquer empresa. Como toda e qualquer empresa. Também, meus amigos, o Grupo City não veio pro Brasil e escolheu o Bahia pra, como eu posso dizer, pra transformar o Bahia num novo Manchester City. Não foi assim com nenhum clube do mundo. A não ser o Manchester City, que é o carro-chefe do Grupo City. Porque se não fosse o Manchester City, né, o Grupo City seria um grupo qualquer, uma 777 parte, né, que assumiu o Vasco da Gama. Então o Grupo City foi o carro-chefe, e é o carro-chefe hoje do Grupo City, onde eles investem a grande parte do dinheiro e, consequentemente, onde eles arrecadam também a maior parte da grana do grupo. Mas o que você precisa entender é que o Grupo City ele tem gestões distintas e não é porque ele investe muito no Grupo City que ele iria investir no Bahia. Mas só que tem um fator que faz com que eles tenham um diferencial. Eles não quiseram, evidentemente, eles quiseram reforçar porque um projeto grandioso, um projeto para se tornar gigantesco, ele primeiro precisa o quê? Se estabilizar. Quando você pega um barco afundando, você já não bota ele para navegar direito. Você, opa, calma, ele tá afundando, vamos estabilizar o barco aqui. Porra, estabilizou. Agora a gente consegue navegar? Sem afundar? A gente consegue. Opa, então vamos. Então o Grupo City pegou o barco afundando. Essa é a pura realidade. Então ele trouxe alguns reforços, manteve alguns jogadores, para manter ali efetivamente o barco flutuando, né? E agora dá para navegar? Dá para navegar. Tá navegando como? Extremamente lento, mas tá navegando. Porque, na minha opinião, o comandante que tá navegando esse navio, esse barco, né,
Ele não é... É como se ele tivesse um Titanic, mas é um comandante com experiência de jet ski, de lancha. Enfim. Qualidade também de lancha, né? Enfim. Só que eles fizeram uma parada que nenhuma outra SAF do futebol sul-americano fez, pô. Eu sei que muita gente mete a porrada no Grupo City. A única coisa que eu não gosto que façam, e discordo completamente quando alguém faz, é falar, não, mas vamos defender aqui, porque em 1940 a gente brigava pra não cair. Não, esquece isso, pô. Você tem que comparar o Bahia antes e depois do Grupo City. Você não pode trazer o Bahia do Evaristo de Macedo, o Bahia do Roger Machado, o Bahia do Joel Santana e comparar com o Bahia do Rogério Ceni. Os investimentos são completamente distintos. Agora, a gente precisa também ver o copo meio cheio e o copo meio vazio. Se você achou que em algum momento que o Grupo City iria transformar o Bahia numa potência mundial do nada, você errou, você foi iludido, se iludiu. O Grupo City não prometeu isso pra você. Agora, o Grupo City fez aquilo que nenhuma outra SAF fez no futebol brasileiro. Vamos pegar as SAFs agora? Vamos entrar nas SAFs agora? Vamos lá. Vasco da Gama. Afundou o Vasco da Gama 777. A primeira coisa, você tem que ver o seguinte, quando uma SAF entra pra poder em um clube, quando começa a prometer muita coisa, você tem que desconfiar. O Grupo City não prometeu nada. Então, assim, você vê que eles pensaram efetivamente na instituição, quando ao invés de fazer contratações gigantescas, eles resolveram primeiro estabilizar o barco e quitar as dívidas. É de suma importância, porque se o Grupo City sair amanhã do Bahia, e se o Bahia ele manter um padrão profissional, vamos dizer assim, esse barco nunca mais ele vai afundar, a não ser que pode acontecer de pegar um dirigente incompetente, que teve uma porrada, que passou anos e anos ali no Bahia, e voltar a afundar esse barco. Então, assim, o Bahia era um barco afundando que o Grupo City reergueu. E o que eu achei mais legal é que eles começaram a investir em coisas que não dão visibilidade, pô. Porque é muito fácil você... Igual tá fazendo o time do Feira, não tem o Feira aí? Contratou o Thiago Galhardo. Não joga porcaria nenhuma, mas é um cara que traz visibilidade. Aí trouxe outro jogador de nome. Mas como é que tá ali, né? Eu acho que tá bem, mas eu não tenho a profundidade dessa questão do Feira. Mas, pelo menos, a visibilidade eles estão tendo com os jogadores que estão... E o Grupo City não se interessou com isso, porque o próprio Grupo City, ele fala por si só. Pela história, pelos clubes, pela gestão. Então, o que me encantou nesse momento é que eles cagaram pra opinião pública, eles cagaram porque o torcedor tava achando, eles cagaram pelo que a imprensa lá tava achando. Eles chegaram, primeiro a gente vai sanear o clube. O que é sanear o clube? É pagar as dívidas. E pagaram as dívidas. Hoje o Bahia é um time autossuficiente. E um dos poucos times do Brasil que é autossuficiente é o Flamengo. E o Flamengo é uma outra história, porque o Flamengo não precisou se transformar em SAF para ser essa potência que é hoje, não precisou ter uma Leila Pereira. E o Bahia. E o Palmeiras também. Né? Mas o Palmeiras, eu acho que é muito perigoso, porque o Palmeiras, ele é Leila Pereira Futebol Clube. Se a Leila falar amanhã assim, eu tô indo embora, irmão, volta a estaca zero. Já o Grupo City é um grupo estabilizado, é um grupo mundialmente conhecido. Então, para isso acontecer, dar errado como deu no Botafogo, olha o Botafogo, cara. Foi o que o John Textor fez no Botafogo. O John Textor chegou e quis falar, eu vou dar títulos importantes que vocês nunca tiveram. Mas por trás estava afundando o clube. Trazia um jogador, emprestava pra cá e pra lá, ficava mexendo aqui assim, ó. Sempre focado em quê? Melhorar o Botafogo? Não. Deu um cala-boca pra torcida. Toma aqui uma Libertadores, toma um Campeonato Brasileiro. Beleza. Mas ele não saneou o clube. Ele não montou uma fundação sólida. Ele tava afundando o clube em off, né? E dando visibilidade a algumas conquistas que aconteceram, mas nenhuma conquista ela se mantém, meus amigos, se você não tem uma profundidade do trabalho, se você não tem um alicerce forte. E o Grupo City ele começou pelo alicerce. Não adianta você ter um prédio lindíssimo, que todo mundo vai passar na rua e falar assim, porra, que prédio lindo, irmão. Mas ninguém sabe que internamente ali as vigas estão todas ferradas, que aquele prédio está prestes a cair. Hoje o Bahia ele é um prédio que você olha e fala assim, esse prédio não vai cair. Então, quando você achar que tá uma merda, eu entendo que deveria estar em outro patamar, concordo com isso, deveria estar em outro patamar. Tem algumas situações que tem que criticar, e o torcedor tem que criticar mesmo, tá? Eu concordo que, pra mim, o trabalho do Rogério Ceni é ruim. É ruim. Se fosse o Léo Condé, com esse elenco aí do Bahia, o Bahia tava jogando melhor, porque é um trabalho de 2, 3 anos, ele precisa ser mais consistente. Precisa ser mais consistente. O elenco aí do Bahia tem deficiências, mas só que a gente precisa entender que o Grupo City ele mudou sim o Bahia de patamar, ele colocou o Bahia em outra prateleira. A gente percebe quando o clube está em outra prateleira
da forma que as outras equipes enxergam esse clube. Antigamente, todos os clubes, toda a grande maioria, né, contava com o Bahia já como 3 pontos. Hoje enfrentar o Bahia, meu Deus do céu, uma semana de trabalho intenso, uma semana de estudo, porque não é fácil enfrentar o Bahia, seja em casa, seja fora de casa. Então, o respeito e a forma que os adversários olham hoje pro Bahia demonstra o seguinte: opa, o Bahia tá em outro patamar. O Bahia tá, né, em outra prateleira. E hoje o Bahia tá na primeira prateleira do futebol brasileiro. Pode mais? Pode mais. Foi uma grande vacilada a queda na Libertadores, uma grande vacilada. Porque eu acho que para você subir de degrau, você precisa ir alcançando coisas. E subindo efetivamente de degrau dentro das competições. Mas pelo menos essa Libertadores, olhando por outro lado, mostrou para esse elenco o seguinte: ó, olha só, ou vocês começam a jogar, ou vocês vão meter o pé. Ou vocês começam a efetivamente a incorporar o projeto, incorporar a grandiosidade aqui do projeto, porque a torcida do Bahia, 1 ou 2 anos atrás, tava com esse sentimento: tá bom, gente, pelo menos a gente não tá brigando pra não cair, pelo menos a gente tá ali brigando no bolo, né? Agora a torcida do Bahia falou assim: opa, calma aí, aquele momento lá passou. Agora vocês têm que se colocar no meio dessa galera aí. É inadmissível cair numa pré-Libertadores, vocês têm que estar ali numa semifinal, numa quarta de final, chegar até numa final de campeonato. E essa virada de chave foi muito pela Copa do Brasil do ano passado, quando a torcida viu Fluminense, Vasco, Corinthians, falou assim: porra, por que a gente não tá ali? Como aí, o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, vocês têm que estar ali nesse meio aí. E eu tô vendo que mesmo que lentamente, a postura do torcedor do Bahia tá sendo diferente em relação à cobrança. Tá cobrando cada vez mais e tá aumentando a intensidade. E os jogadores estão começando a entender o seguinte: o torcedor não quer mais esmola, não quer mais esmolinha, não quer mais farelo. O torcedor, ele quer se saborear com um grande título. Então, meus amigos, quando você pega a SAF do Botafogo, quando você pega o Fortaleza, quando você pega o Vasco, quando você pega qualquer outra, o Atlético Mineiro devendo salários, né? E você olha pro Bahia, você vê que o caminho, que o Grupo City efetivamente ele mudou o Bahia de patamar e que o caminho ele tá sendo, como eu posso dizer, consertado, o caminho tá sendo asfaltado, saneado, para que você, o torcedor, o clube possa olhar para trás e falar assim: pô, a gente caminhou aqui, a gente deixou um legado. E o legado ele tá acontecendo. Só que da mesma forma que você vai subindo de patamar, as cobranças também vão subindo de patamar. Tá? Não pode, na minha concepção, o Grupo City ter treinador, dirigente, pessoas que pensem pequeno, que sejam com um pensamento limitado, já que a gente sabe que o planejamento é grandioso. Não pode um clube como o Bahia não ter um goleiro reserva à altura do time e tem que contratar agora, correndo, com 48 horas, um goleiro. Não pode você ter um Everton Ribeiro, mas você não ter minimamente um reserva no banco de reservas. Não pode um planejamento tão grandioso você pegar a chave do projeto e dar na mão do treinador. Porque o que ele vai fazer? Ele vai trazer Michel Araújos, ele vai trazer Rodrigos Nestores. Dinheiros jogados fora. E mesmo com todos esses erros, o projeto ainda é grandioso. O Bahia vai brigar no alto da tabela do Campeonato Brasileiro. Se tivesse gente ali comandando o futebol com uma autoestima maior, que não respeitasse tanto o futebol do Sudeste e que tivesse a verdadeira noção de que a limitação é algo que colocarem na cabeça dele, que esse Bahia pode ir mais longe, pode disputar com o Palmeiras, pode disputar com o Flamengo, que o futebol dá essa oportunidade, eu acho que o Bahia ele deveria e poderia estar em outro patamar já em 2026. O que você acha, meu amigo? Acha que tá beleza o Grupo City, tá entendendo que eles primeiros estão tentando sanear o clube, estão tentando de alguma forma mudar ali de baixo para cima, não de cima para baixo, para que não aconteça com o Bahia o que tá acontecendo com o Vasco e o que tá acontecendo agora, esses escândalos que estão acontecendo aí com o Botafogo. Eu quero saber a sua opinião aqui nesse vídeo, tá bom? Deixa a sua opinião se você concorda comigo, se você não concorda. E para finalizar, eu digo o seguinte: o prédio está sendo construído de baixo para cima, com uma fundação, com vigas fortes, né? Para que no futuro, quem sabe, seja um dos maiores prédios, né, do futebol brasileiro. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Elmer, esse é o canal Gol TV, forte abraço, saudações, tamo junto, valeu meus amigos.